Chegamos ao episódio 7 da sexta e última temporada de The Handmaid's Tale. Temporada essa que eu tô fazendo cobertura aqui no canal com pelo menos 3 vídeos por semana falando sobre os episódios. E nesse vídeo aqui vamos falar sobre tudo o que aconteceu nesse episódio 7, que saiu hoje na terça-feira lá nos Estados Unidos, e temos bastante coisa para falar. Lembrando que esse vídeo aqui contém spoilers e o episódio que chega ao Brasil nessa semana, na quarta-feira, no caso, pelo Paramount Plus, vai ser o episódio 6. E já tem vídeo aqui no meu canal falando sobre ele. E claro, se você não for inscrito ainda, não deixa de se inscrever. E se puder já deixar o like sempre ajuda o criador de conteúdo. Bom, eu acredito que essa temporada 6 vai ser salva por apenas 3 episódios. Os últimos 3 episódios da série muito provavelmente vão carregar o tema principal que fez todo o marketing dessa temporada e também muitas daquelas cenas que a gente viu nos trailers que foram lançados. A revolução vai acontecer, mas ainda não vai ser nesse episódio 7. Infelizmente. Se você está acompanhando os meus vídeos aqui, já percebeu que o rumo que essa temporada está tomando não está me agradando tanto. E eu acredito que muita gente também não está gostando. Uma temporada que deveria ser eletrizante, cheia de momentos de tirar o fôlego, na verdade tem se tornado a temporada mais morna da série. Com um episódio com poucos acontecimentos relevantes para a trama, personagens indo de um lado para o outro sem objetivo nenhum, e uma June menos interessante e inspirada do que a que a gente está acostumado a ver. Parece que é uma temporada com episódios de transição que sempre estão nos preparando para um grande acontecimento, mas esse grande acontecimento nunca acontece. Eu esperava que lá pela metade da temporada, no seu episódio 5, pudéssemos já ter cenas dessa tal revolução aí que tanto está falando na temporada, mas na verdade essa revolução pode acontecer lá pelo seu episódio 8. E isso é um pouco preocupante. Só que antes, claro, precisamos falar sobre esse episódio 7, que sim, aconteceu muita coisa. Na minha opinião, foi um bom episódio, mas como eu venho falando aqui, esses episódios que estão acontecendo agora poderiam ter acontecido no começo da série. O episódio se chama Estilhaçado, ou Destruído, em tradução livre, e acredito que tem mais a ver com o que a June está sentindo nesse momento na história. Se a gente analisar os arcos narrativos e jornada do herói, conseguimos ver isso separados em 3 atos. E esse é o momento em que a June está passando do segundo ato para o terceiro ato, onde ela está completamente desenganada, achando que nada daquilo tem solução mais e que vai dar certo, até que ela encontra uma alternativa e sabe exatamente o que precisa ser feito. E é aí que ela começa a agir e pulamos para o terceiro ato. E eu tenho muita esperança que os roteiristas da série saibam o que eles estão fazendo, porque resolver e finalizar toda essa história em apenas 3 episódios finais vai ser bem difícil. Mas enfim, o episódio 7 foi dirigido pela Dinah Rage, que já dirigiu episódios da segunda e da terceira temporada. E agora ela dirige o 7º e o 8º episódio dessa sexta. Essa diretora, inclusive, já trabalhou com a atriz Elizabeth Moss em 2 outros projetos, que é O Véu e Iluminadas. E esse episódio começa exatamente de onde parou o outro, com a traição do Nick, né, que foi um grande tema aí desses últimos episódios. E boa parte da trama do episódio 7 são as consequências dessa traição. A June vem confiando no Nick desde a primeira temporada. Tinha algo ali entre os dois que era até então inquebrável. Ela sabia quem ele era e o que ele fazia, mas agora ela finalmente tem a dimensão das coisas que ele pode fazer ou não fazer para salvar a si mesmo e também a própria June. Essa cena inicial é muito boa, ela olhando para ele, incrédula, enquanto tem cenas, né, dos guardiões entrando lá na casa de Jezebel e matando todas aquelas mulheres. Poupando apenas a Janine, porque como na prévia do episódio mostrou, a Janine é a favorita do comandante Bell e ele jamais deixaria que ela morresse daquela forma. Essa cena da casa de Jezebel é brutal e bastante visual, com aqueles homens matando aquelas mulheres a sangue frio. E esse sangue tá nas mãos tanto do Nick quanto da June, que contou pra ele todo esse plano. E esse episódio é cheio de alguns diálogos muito bons, apesar de ter um que eu não gostei tanto e eu vou falar dele melhor mais pra frente. Mas essa conversa da June com o Nick é uma das minhas favoritas do episódio, onde ele tenta se justificar, dizendo que só entregou o plano lá pro Arton pra se salvar, e muito foi porque ele precisou matar aqueles guardiões pra salvar tanto ela, quanto o Luke,
quanto a Moira lá naquele episódio 3. Nessa conversa, ela diz que ele é como os outros e ele rebate dizendo que ela finge que ele não é um comandante ou um olho e só usa isso quando é conveniente para ela. De certa forma, sim, a June fechou os olhos para muitas coisas que o Nick fazia por várias temporadas. E um ponto muito positivo para essa temporada é como eles estão evidenciando os erros da June. Ela é um ser humano falho como qualquer outro, ela faz besteira assim como todo mundo. Ela foi sim omissa e passou pano para muita coisa que o Nick fez e usou de muito do poder dele, da influência dele, para poder se salvar. Mas ela também errou ao confiar completamente no Nick, achando que em algum momento ele não usaria isso para prejudicar ela ou os objetivos dela. Só que essa confiança foi destruída, e é aí que vem o nome desse episódio. Ele leva ela de volta lá para o centro da resistência e ali eles têm uma despedida amarga. Ela diz que ele é como os outros, como eu falei, e ele responde que ela ama ele mesmo assim. Não parece a despedida final dos dois, mas pode ser a penúltima, porque eu acho que o tempo do Nick tá acabando e ele pode morrer muito em breve. Talvez ali nos momentos finais do Nick, ele veja a June pela última vez, e aí sim, finalmente, a gente vai ter a despedida final dos dois. Eu sei que não é o final que muita gente quer, porque muita gente ainda tem esperança que eles vão viver juntos, mas eu acho muito difícil, depois de tudo que aconteceu, a June tanto perdoar ele, quanto ele ter essa redenção. E bom, depois, mais pra frente no episódio, o Nick vai ter uma conversa muito interessante com a Rita, onde ela vai saber sobre a June, e lá eles falam sobre eles nunca terem sido amigos lá na casa dos Waterford. E ele fala que ela só tá ali porque ela espera que ele vai tirar sua família de lá, mas ali é Gilead, é impossível isso acontecer. Ali a Rita percebe que foi enganada o tempo todo, que a Nova Belém ainda é Gilead e que nada daquilo mudou. E isso vai ser crucial para fazer a Rita entrar nessa guerra, e a gente vê isso lá no final do episódio, quando ela vai fazer parte do plano. Esse momento é muito bom, inclusive. Eu acho que a Rita vai surpreender bastante a gente no fim dessa temporada. Uma coisa que eu preciso falar aqui, que é bem pequeno, mas que pra mim atrapalha bastante na imersão na história, é sobre o cabelo das personagens. Sim, eu sei que é uma coisa fútil até, mas que pra mim faz toda a diferença quando ele não é feito da melhor forma. O cabelo da Rita e da June e de algumas outras personagens estão sempre muito bem cortados, muito bem arrumados, num modelo bem específico de séries americanas. Eu particularmente não gosto desse formato porque não parece real. Nunca que a June da vida real teria um cabelo de babyliss muito bem tratado o tempo todo. Era algo que eu gostava bastante nas primeiras temporadas, onde as personagens tinham os cabelos e a pele e sem maquiagem, da forma mais natural possível, que combinavam com o que elas estavam passando ali naquele momento. A June muitas vezes não mostrava o seu cabelo porque ele estava dentro da sua touca de aia, mas quando ela tirava, ela tinha um cabelo longo, sem corte, sem definição, sem nada. Até na quarta temporada, quando ela foge, ela tá boa parte do tempo com o seu cabelo amarrado, com o seu cabelo desgrenhado, e isso faz tudo parte daquele momento horrível que ela tá passando. Claro que tanto ela quanto a Rita e outras personagens não estão mais passando por esses momentos extremamente difíceis, mas são momentos muito tensos onde elas não têm tempo para fazer uma babyliss no seu cabelo, para deixar o seu cabelo muito arrumado. Um cabelo ali mais preso ou até mais bagunçado faria mais parte daquele universo, pelo menos na minha visão. E eu acho que isso é um descuido da direção de arte que acaba pecando em vários outros momentos. A série ficou muito conhecida por ter detalhes muito minuciosos, tanto de cenário quanto de caracterização das personagens. E isso vem se perdendo a cada temporada. Na quinta temporada a gente já teve muito isso, e eu acho que agora tá muito evidente. Então quando eu vejo a June indo pra casa de Jezebel, por exemplo, com seu cabelo de babyliss, eu não consigo entender que a June da vida real faria aquilo, sabe? Enfim, eu sei que é um pequeno detalhe, mas que pra mim fica super artificial. Enfim, eu quero saber o que vocês acham disso, se vocês concordam comigo, ou se vocês não se incomodam, não se importam. Enfim, deixem aqui nos comentários. E antes da gente seguir com o arco principal ali da June, vamos falar sobre outros personagens nesse episódio. A tia Lydia, por exemplo, visita a casa de Jezebel e descobre que todas as mulheres ali acabaram morrendo. Ela chora achando que a Janine estava ali no meio e acabou morrendo junto. E olha, eu preciso falar da atuação brilhante da Anne Dowd. Ela foi inclusive a única atriz da série, além da Elizabeth Moss, a ganhar o Emmy como melhor atriz coadjuvante. E nessa temporada ela tá sensacional, mostrando essa tia Lydia mais frágil, mais humana e até mesmo mais
mais velha, eu percebi que ultimamente ela costuma mexer a boca de quando você tá prestes a chorar, sabe? Quando você começa a se emocionar e sua boca começa a tremer. E eu acredito que isso deve ser muito difícil fazer de uma forma natural na atuação. Mas ela consegue fazer isso de uma forma esplêndida. Eu confesso que estou muito animado para ver o spin-off, os testamentos, porque a Tia Lídia vai ser uma das grandes protagonistas e eu acho que ela vai entregar muito na atuação. Enfim, voltando para a cena, a Tia Lídia agora está se dando conta da brutalidade de Gilead, em como os comandantes não pensam em nada além dos seus próprios desejos. Ela volta para o Centro Vermelho completamente destruída, e é aí que também pode fazer conexão com o nome do episódio. E lá nos é apresentado a nova personagem que tanto foi mostrada no trailer. O nome da personagem é Tia Phoebe, e ela é interpretada pela Darcy Carden, que ficou conhecida pela série The Good Place. A Tia Phoebe revela para Tia Lídia que a Janine está viva e que foi resgatada pelo Bel para ser transformada em Arya novamente. A Tia Lídia, claro, fica muito aliviada e muito feliz de saber que a sua Arya favorita está viva. Mas é impressionante que quanto mais a Tia Lídia tenta ajudar a Janine, mas ela piora a situação da coitada. A Janine já passou pelos maiores absurdos dessa série. E olha, eu sei que a gente não deve aqui ficar fazendo competição de sofrimento, mas pra mim, a Janine sofreu muito mais que a June. Ela teve o seu olho arrancado, seu filho morto, sua outra filha tirada dos seus braços, foi condenada à morte, depois foi para as colônias, voltou a ser Arya, foi bombardeada, torturada, foi para a casa de Jezebel e quase morta de novo. Enfim, comenta aqui o que você acha disso e eu espero de verdade que a Janine tenha o melhor final possível, porque essa personagem sofreu demais. Agora voltando para a história, né, a Tia Lídia vai até lá, a casa do Bel, e descobrimos que o seu primeiro nome é Paul, e a Janine agora se chama Off Paul. A Tia Lídia leva as roupas de Arya pra Janine vestir, na esperança de ver ela, só que o Bel não deixa ela entrar na casa. É então que a Tia Lídia vê a Janine completamente machucada da janela do segundo andar, e parece que a esposa do Bel tira a Janine ali da janela, né, pra que a Tia Lídia não veja. Esse seria o pior lugar que a Janine poderia estar, porque o Bel é um completo sádico e deve estar fazendo as maiores barbaridades com ela dentro daquela casa. E de repente colocando a mulher dele pra ser conivente com aquilo tudo. Mas eu sinto que o final do Bel vai ser muito satisfatório. Isso porque a June vai buscar a Janine no próximo episódio, acredito eu, lá na casa dele, e elas vão precisar matar ele pra sair de lá. E eu tenho certeza que essa morte vai ser muito violenta e vai fazer jus ao quão desprezível foi esse personagem. Eu vou torcer por isso e vou soltar fogos quando elas matarem o Bel, porque de verdade eu detesto esse personagem. Agora falando da Serena, ela se reúne com as outras esposas para tomarem chá no que eu acredito que seja em Boston. Ela não consegue mais se conectar com aquelas esposas depois de tudo que passou. Afinal, nenhuma daquelas esposas teve a mesma vivência que ela. Nenhuma foi mutilada, nenhuma foi presa no Canadá, nenhuma ficou grávida, nenhuma foi basicamente aia de uma outra família, enfim. Nenhuma daquelas mulheres passaram pelo que ela passou. Todas elas ali, na verdade, são alienadas e perderam totalmente o propósito de Gilead. A Serena conta a sua ideia de levar as aias aposentadas para viverem em Nova Belém e todas aquelas esposas discordam e tratam ali de futilidades. Nenhuma parece se importar de fato com as coisas que acontecem em Gilead. Elas só querem ser esposas e deixarem seus maridos pensarem por elas. E olha, apesar de todos os defeitos da Serena, dá pra entender ali meramente que ela quer consertar algumas coisas. Ela não é tão alienada ou tão desprezível quanto algumas outras esposas que estavam ali. Mas isso, claro, não elimina o fato das coisas horríveis que ela fez. E além disso, a Serena percebe que ela não é respeitada mais por aquelas mulheres. E para isso, ela dá a ideia pro Arton para fazer um casamento imponente para mostrar como eles são poderosos. E aquela minha teoria acabou se concretizando, que a revolução vai começar sim no casamento deles. Isso porque todas as classes sociais de Gilead vão estar presentes lá, inclusive as aias. E o casamento vai acontecer em Boston e não em Nova Belém. Eu tava achando em algum momento que ia acontecer em Nova Belém, e aí sim Nova Belém seria destruída e não Gilead para ir para os testamentos, mas não, vai acontecer tudo em Boston. E mais uma vez eles vão revisitar cenários que foram muito marcantes para a história. Será que de repente a June vai passar pela rua onde ela morou com os Waterford? Seria muito interessante ela
revisitar tudo aquilo ali. Bom, a Serena não faz ideia no que esse casamento dela vai se tornar e acredito que ela vai se esconder durante toda essa revolução. Nisso ela vai acabar vendo que o Arthur não é esse príncipe todo que ela acha que ele é. E agora falando da trama principal, que começa lá no centro da resistência, a Judy chega e conta pro Luke que foi o Nick quem entregou o plano de matar os comandantes ali na casa de Jezebel. E olha, eu acho que esse é o meu diálogo favorito desse episódio. O Luke consegue ser extremamente lúcido e diz que ela espera que o Nick seja um grande herói e que da próxima vez ela poderia não se apaixonar por um maldito nazista. Eu fiquei impressionado com esse diálogo porque o Luke sabe o que a June sente pelo Nick e mesmo assim consegue ser compreensível. Ele não tem aquela fúria irracional de quem descobre que está sendo traído. Na verdade, ele consegue ser bem racional na maioria das vezes. Muita gente pode até achar ele frouxo, mas ele pode, na verdade, estar sendo muito racional e entendendo a situação em que ele está. E aí, logo depois, tem um momento dos dois que eu achei que o roteiro fez uma péssima escolha. Depois que todo mundo descobre que o plano foi por água abaixo por causa da June, todos eles começam a ignorar ela e tratar ela mal. É nesse momento que ela pensa em desistir de tudo e voltar pro Alasca. E é aí que ela vai falar pro Luke que ele merece alguém melhor para ele. E olha, esse seria o momento ideal para eles descobrirem que não dão mais certo juntos e que podem parar de tentar ser um casal. Parecia muito que o Luke tinha entendido que poderia seguir em frente e os dois serem apenas amigos a partir dali. Mas ficou bem claro que, na verdade, eles ainda vão ficar juntos e tudo isso é pela ligação que eles têm pela Hannah. O que eu acho um erro, porque os dois podem sim ir atrás da filha deles e defenderem um ao outro sem precisar estarem juntos. Eu acho que hoje a June funciona muito melhor sozinha, sem o Nick e sem o Luke. E forçar essa relação dos dois, eu acho que não funciona mais. Eu acho que a maioria das pessoas que assiste hoje não torce mais para que os dois fiquem juntos. Eu acho que muita coisa aconteceu, eles não são mais as mesmas pessoas e eles não, enfim, tem mais nenhuma conexão. Eu sei que muita gente torce para que a June fique com o Nick, mas eu acho que faz mais sentido ela ficar sozinha e lutar para resgatar sua filha e pelo fim de Gilead e tudo mais. Porque lembrando que não estamos falando de uma série de romance, e sim de uma série onde mulheres são tratadas da pior forma possível, sabe? E aí seria muito simbólico uma mulher sozinha, sem depender de homem, finalizar tudo isso, sabe? Enfim. Aí o diálogo que eu falei que eu não gostei muito foi o da Moira com a June. A Moira fala que se tivesse um comandante ali gostoso defendendo ela em Gilead, com certeza ela se apaixonaria por ele também. Aí elas começam a falar sobre os tipos de pessoas que elas acham gostosas. Aí a Moira fala a Angelina Jolie ou a Rihanna. E eu sinceramente achei meio engraçadinho demais esse momento. Parece que a temporada tá tentando ter esses momentos mais leves e de comédia, só que pra mim não funciona, porque a gente tá falando de uma série muito densa ali, com assuntos sérios, né? E eu acho que esses alívios cômicos não têm funcionado. E eu percebi que isso vem acontecendo já desde a metade da temporada e pra mim, de verdade, não funciona. Mas isso me fez me perguntar onde estão essa galera, né? Esses astros aí da música aí de Hollywood, né? Onde tá a Rihanna? Onde tá a Angelina Jolie enquanto Gilead tá acontecendo, né? Será que eles fugiram? Será que eles foram pegos? Será que eles foram mortos? Enfim, fiquei bem curioso para saber como eles estariam aí nesse universo. E bom, o Lawrence chega lá no abrigo da Resistência e finalmente vemos ele mudando de lado. Eu sabia que isso ia acontecer porque o dele agora tá na reta, né? E ele precisa de ajuda para matar os comandantes que querem matar ele. E numa conversa que ele tem ali com a June, onde ele conta que a Serena vai se casar, é que surge a ideia que a revolução pode começar por esse grande evento. É a partir daí que o episódio fica muito bom. Eles falam sobre usar os amigos para poderem construir esse plano. Então temos cenas das facas sendo colocadas numa mala que vai ser usada pelas aias lá no casamento, e a gente já viu isso no trailer. Tem a cena também da Rita pegando um pó ali misterioso para colocar no bolo que vai fazer pro casamento da Serena. Inclusive, muito bom eles terem colocado aquela cena no episódio anterior da Serena revelando que quem vai fazer o seu bolo de casamento é a Rita. Certamente esse bolo vai ter algum veneno ou algum sonífero para os convidados e vai facilitar ali no ataque. E aí, se encaminhando para o fim do episódio, o Lawrence leva a Moira e a June dentro do porta-malas para o Centro Vermelho. Enquanto ele vai falar com a tia Lydia e dizer que ela precisa ir para Washington para falar sobre o seu plano de aposentadoria das aias, a tia Phoebe tira a June e a Moira do carro. Inclusive com uma cena muito boa dela falando que comece a revolução.
Eu gostei muito, eu já gostei dessa personagem, eu acho que ela vai ser muito boa pra história. Ela leva as duas até o que parece ser uma cozinha ali, e eu fiquei me perguntando, será que não tem câmeras, né? Tipo, o Gilead abriu mão até da tecnologia das câmeras nos corredores pra vigiar e tal. Enfim, não tem câmeras, ela leva facilmente as duas até esse lugar. E ali nos últimos momentos, a June começa uma oração e termina dizendo pra Deus dar força pra matar todos aqueles homens. Esse final foi bem bom, viu? Se tem uma coisa que eles sabem fazer é um bom último minuto de episódio. E aí depois vem uma música interessante, enfim, aí termina com aquela sensação de que, poxa, quero muito ver o que vai acontecer no episódio seguinte. Tanto que essa série, apesar de muito pesada, ela é muito maratonável, porque é meio que impossível você já tendo o episódio seguinte você não querer ver. Bom, tem algumas coisas que a gente precisa se atentar. A June primeiro vai lá até a casa do Bel para resgatar a Janine e lá provavelmente elas vão matar ele. Elas devem voltar para o Centro Vermelho com a roupa de Arya e se misturarem às outras. A gente tem uma cena do primeiro teaser que foi lançado da temporada da June passando por uma porta e se reunindo com as outras Aryas e eu acho que vai ser esse momento. Todas elas vão para o casamento sob a liderança da tia Phoebe, que faz parte da Resistência. Isso tudo porque a tia Lydia vai lá para Washington, ou seja, a tia Lydia não vai saber o que vai acontecer. Mas depois, quando ela retornar, ela vai querer saber o que aconteceu e quem tá fazendo parte ali daquela revolução. E aí, quando começar o ataque, o exército dos Estados Unidos vai entrar em Gilead a mando do Mark Twain. O Luke, inclusive, diz que vão ter bombas também para serem usadas. E tudo indica que no próximo episódio vai começar essa grande luta finalmente. Olha, sinceramente, eu gostaria que isso tivesse acontecido entre o episódio 5 e o episódio 6, para dar tempo de desenvolver melhor a guerra e o fim dos personagens. Mas ao mesmo tempo eu tô bem animado para ver isso começando e ainda acho que a temporada pode surpreender bastante. No geral, eu gostei bastante desse episódio e o quebra-cabeça agora começa a se encaixar. Aquele vídeo que eu fiz teorizando sobre o fim da série tá começando a fazer sentido agora e eu percebo que tô acertando algumas coisas. Vou deixar esse vídeo aqui, inclusive, no link da descrição para vocês irem lá conferir. Eu quero muito saber o que vocês acharam desse episódio e o que vocês esperam que vai acontecer daqui pra frente. Na quinta-feira, provavelmente eu trago um vídeo aqui falando mais sobre essa temporada e na sexta tem o Caco Responde, onde eu respondo os comentários de vocês. Então comentem aqui o que vocês estão achando, que de repente o seu comentário vai parar num vídeo na sexta-feira. Então é isso, deixa o like, como eu falei que me ajuda bastante, se inscreva se não for inscrito, até a próxima, tchau!